Bem-vindos a mais um Página em Branco. Hoje estamos aqui com a professora Mônica Maria dos Santos, pesquisadora de literatura negro-feminina brasileira, para falar sobre mulheres na literatura. Bem-vinda, professora. Bom dia a todos. Obrigada, Rafa, pelo convite. Prazer estar aqui participando desse momento, dessa troca de conhecimentos sobre mulheres na literatura brasileira. Começando, quais autoras do passado você acha que foram revolucionárias na forma como retrataram as mulheres? Bom, pensando sobre essa questão, quando você me mandou anteriormente, eu penso que as mulheres, quando escrevem em si, elas já são revolucionárias. Quando elas permitem que o ponto de vista delas sobre o existir enquanto mulheres seja compartilhado, já é em si uma revolução. Mas a gente pode citar algumas mulheres que ainda no século XIX, conseguem superar essa questão da própria representação, do próprio ato de escrever. A gente poderia citar de início a Maria Gipsídia, que escreve ainda no século XVIII, é uma mulher que era escravizada e que consegue ser alfabetizada numa época que ela nem existia enquanto pessoa, ela era vista como uma mercadoria, no caso dela ela foi prostituída, mas ela consegue deixar relatos escritos, uma literatura já naquela época. Fazendo uma caminhada cronológica, eu citaria Maria Firmina dos Reis. Por mais que em Úrsula a gente encontre a Úrsula enquanto uma mocinha apaixonada, esperando ser salva pelo homem da história, a Maria Firmina dos Reis ela vai discutir questões importantes. É uma das primeiras autoras que dá voz a uma mulher escravizada. A primeira voz que a gente tem num romance brasileiro de um escravizado, de uma pessoa escravizada, é oferecida pela Maria Firmina dos Reis, quando ela permite que a mãe Susana conte a sua história em África, sua história vindo para o Brasil num porão de navio, sua história sendo escravizada no Brasil, suas recordações. E eu penso que isso é revolucionário. E quando ela constrói as histórias de Adelaide, da mãe da Úrsula, da própria Úrsula, e ela vai questionar as situações relacionadas aos abusos e violências cometidos contra as mulheres através da fala dessas mulheres, a própria perseguição dos homens em relação a elas, eu penso que ela provoca uma revolução, porque ela vai dizer o que é ser uma mulher no Maranhão em pleno século XIX, em um período de escravização. Então ela fala dessa prisão do corpo da pessoa escravizada, mas ela também fala dessa prisão do corpo das mulheres, que não tinham gerência sobre as suas vontades, sobre os seus desejos, sobre o seu próprio corpo. E aí a gente pode caminhar historicamente, eu fiz umas anotações para não esquecer, porque são muitos nomes, A Nísia Floresta, que também é uma nordestina, que revoluciona quando provoca... ela vai escrever questões relacionadas a toda a situação do ser mulher. Ela escreve sobre política, ela escreve sobre questões relacionadas à própria vida. A Nísia foge de casa, a Nísia se separa muito cedo e vive depois com uma pessoa sem ser o marido oficial, porque naquela época, pós-divórcio, não tinha casamento. Depois a gente pode falar da Júlia Lopes de Almeida. Também é possível dizer sobre Maria Benedita Bormann, uma escritora do sul do país, que escreve um romance chamado Lésbia, que vale a pena ser revisitado. No Lésbia, ela traz questões sobre a emancipação da mulher, sobre o desejo da mulher. A Lésbia é uma personagem bem revolucionária, tem um posicionamento muito feminista para o final do século XIX. A gente pode citar também Carolina Maria de Jesus, que foi lindamente homenageada agora nesse carnaval, porque Carolina fala da mulher invisível, que é a mulher pobre, a mulher que é mãe solo,
a mulher que sobrevive apesar de todas as questões que a vida coloca em relação a ela, e ela se posiciona de um lugar de pobreza, de um lugar em que ela escolhe muitas vezes não comer para guardar o papel para poder escrever. Ela insiste em escrever quando tudo na vida, tudo no entorno dela faria com que ela desistisse dessa escrita. Uma outra escritora também revolucionária que eu citaria é a Hilda Hilst, que é uma escritora que aborda questões relativas ao erotismo. A poesia da Hilda é uma poesia que trabalha com assuntos que geralmente eram masculinos. Rafa, tá tudo certinho? Tudo. Pode continuar. Ela vai abordar temas que eram muito comuns à literatura masculina, e ela faz isso em uma época em que mulher não tinha muito espaço de vez e de voz. É possível também citar a Florbela Espanca, que é uma escritora portuguesa, mas que é muito estudada no Brasil, porque a gente sempre discute, em especial nos cursos de letras, a poesia portuguesa. E a Florbela também vai ser revolucionária pelas temáticas que ela escolhe, pelo posicionamento que ela tem diante da vida e diante do seu próprio querer. A Virginia Woolf, que é uma escritora inglesa que vai questionar essa presença da mulher dentro da literatura, quando ela escreve seus ensaios, suas teorias. Um livro muito conhecido da Virginia é Um Teto Todo Seu, onde ela diz que a mulher tem que ter um espaço de silêncio, um quarto todo dela, para que ela possa produzir literatura. Se a gente for ler com bastante cuidado, eu penso que Raquel de Queiroz também é revolucionária quando ela constrói as suas personagens femininas, como no romance O 15, ela traz a professora Conceição, uma mulher que trabalha lá em 1915 no Brasil, no Nordeste de seca, uma mulher que abre mão de um casamento para exercer profissão. Ela traz uma revolução dentro dessa postura, desse posicionamento escrito, né, desse registro de outras possibilidades do ser feminino. E falando ainda em segunda metade do século XX, eu citaria Marilene Filinto e as suas Mulheres de Tijuco Papo, porque quando ela permite que a Rízia exista internamente, né? A Rízia é um ser de vantagens, ela constrói uma metáfora de uma migração da Rízia voltando a pé de São Paulo para Tijuco Papo, quando na verdade ela provoca uma volta da Rízia para ela mesma. A Rízia se procura e se reconhece enquanto mulher, enquanto ser que existe, ser que pensa, ser que sente, ser que deseja, e todas as outras, né, assim, cito essas, mas é difícil dizer que quando uma mulher escreve, ela não escreve de uma forma que revolucione esse retrato da mulher, porque a gente permite nesse processo de representação que o subjetivo feminino seja representado. Quando uma mulher escreve, ela escreve sobre o ser mulher. Tem uma fala da Conceição Evaristo, por exemplo, quando ela vai dizer sobre a escrevivência dela, em que a Conceição diz que é impossível, quando ela escreve, se dissociar da condição de mulher preta, da condição de mulher periférica que ela tem para poder escrever. Ela não consegue se despir dessas três identidades para que ela possa ser a escritora Conceição. A escritora Conceição Evaristo é tudo isso. Então, todas as nossas dores, todas as nossas revoluções enquanto mulheres, elas são retratadas durante esse processo da escrita. Toda vez que uma mulher escreve, elas revolucionam a forma como se enxergam as mulheres. Muito interessante. Eu não conhecia a maioria delas aí. E o que você acha que essas autoras podem ensinar hoje? Elas podem ensinar que para ser mulher no mundo ainda é preciso que a gente tenha muita teimosia e muita insistência.
que para ter voz é importante que a gente seja Carolina Maria de Jesus, que mesmo nos dias de maior fome, de muita chuva, nos dias em que ela achou que ela fosse morrer e tinha só 3 crianças para cuidar dela e nenhum dinheiro no bolso, ela ainda sonhou, ela ainda acreditou que era a voz dela, escrita num papel, que faria com que ela saísse da favela, que faria com que o mundo a reconhecesse. A gente precisa entender que ser mulher ainda hoje é ser um ser de teimosia e um ser de revolução, que é preciso brigar contra tudo e contra todos para continuar existindo e não esquecer que é preciso insistir nessa luta. Sim, com certeza. E como as autoras do século XIX e XX escaparam da censura masculina? As do século XIX, em especial, elas usam muito o subterfúgio do pseudônimo. Quando Maria Firmina dos Reis publica Úrsula, em 1859, ela assina o livro como uma maranhense. Ela era uma professora muito conhecida na região em que ela morava, no Maranhão, mas ela não assina como Maria Firmina dos Reis. Ela vai se colocar como uma maranhense. Isso quando elas não usam pseudônimos masculinos, né, para se firmarem. Então, até esse reconhecimento do nome de uma mulher dentro da na capa de um livro como autora daquela história é um espaço que precisa ser muito batalhado, muito conquistado. E elas vão escrever usando outros nomes, muitas vezes nomes masculinos, para que elas possam ter espaço e possam ver as suas histórias publicadas. Um caso muito clássico é o da autoria da Mary Shelley, que escreve Frankenstein, e quem assina o romance é o marido dela, e todo mundo acha que é um livro escrito por um homem, de tão fantástico que ele é, durante muito tempo. Depois de muito tempo, ela consegue o reconhecimento da autoria do romance tão conhecido e tão estudado até hoje. É um dos casos mais clássicos que a gente vai ter dentro da literatura. As do século XX, elas não precisam escapar da censura masculina, elas precisam conquistar, no meu ponto de vista e pelo que eu estudei na minha pesquisa, quando eu estudo romances escritos por mulheres negras no Brasil, o que eu percebo é que as do século XX elas precisam garimpar o direito de acesso à edição desses romances. Essa censura ela é uma censura mais material, porque essas mulheres não têm condições de publicar e elas não são geralmente muito aceitas pelas editoras. Então a gente tem, por exemplo, a situação da Marilene Filinto, tem uma entrevista dela no YouTube em que ela participa de uma flip e ela vai contar que quando ela está correndo atrás da publicação de Mulheres de Tijuco Papo, que é considerado o livro do ano pelo ranking das literaturas, pelo Prêmio Jabuti, ela ganha o Jabuti em 1982, quando ela está procurando meios, né, acesso a pessoas que tinham influência para indicarem esse livro para edição, ela sofre um abuso. Ela vai até a casa de uma editora e ela é estuprada por esse cara, que ela nunca revelou o nome, ela fala isso publicamente numa entrevista, e a gente vai entender que esse acesso às editoras é a maior censura que essas mulheres sofrem, né? Hoje melhorou um pouquinho, até pelo número, quando a gente fala em especial de mulheres negras, pelo número de editoras dedicadas, né, à publicação de autores negros e negras, mas são assim inacreditáveis as histórias que são narradas sobre o acesso à publicação, né? Se a gente for olhar, por exemplo, Miriam Alves passa 4 ou 5 anos com Bará na Trilha do Vento, que é o primeiro romance dela, engavetado, porque não tinha acesso à edição. Conceição Evaristo demora quase 20 anos para publicar Ponciar Vicêncio, que é um sucesso, né? Tem muitas reedições. Becos da Memória também dorme por quase 20 anos dentro de uma gaveta, porque elas não tinham acesso a essa publicação. E o levantamento que eu faço sobre essa questão na minha tese
indica que grande parte das publicações são feitas de forma ainda sendo bancadas pela autora, então são custeadas pela autora. Marilene Filinto ganha um Jabuti com Mulheres do Tijuco Papo. Ela é uma escritora muito bem conceituada, muito conhecida, discutida, e mesmo assim, grande parte das obras dela tem edição com financiamento próprio, né? Conceição conta que vendeu um Fusca para poder bancar a primeira publicação de Ponciá. E a segunda ainda ela teve que pagar metade dos custos. Hoje o povo corre atrás dela e quer publicá-la de todas as formas, porque ela é um sucesso a nível mundial, mas o começo desse acesso à publicação ele sempre foi muito restrito, e isso terminou sendo uma forma de censura para essas mulheres. Sim, com certeza. Mesmo hoje, conseguir uma editora para publicar você é muito difícil, né? E tem uma questão que fica embutida nessa situação, que eu também levanto na tese. Eu estou falando aqui mais especificamente das mulheres negras, né? Mas tem uma pesquisa, por exemplo, da professora Regina Dalcastanho, da UNB, que ela analisa mais de 300 romances publicados entre 1970 e 2004, e ela mostra em tabela, em números, em gráficos, né, que 93% da produção de romances publicados no Brasil é masculina, branca, heterossexual, cristã, né? São feitas por esses sujeitos que ficam no eixo Rio-São Paulo. Então isso prova que esse acesso às mulheres a essa publicação, ele é muito gigantesco. E na tese, qual o impacto que isso tem sobre as autoras que eu pesquiso quando eu estudo romances da literatura negra? Eu não consegui acessar 5 romances dos que eu fiz levantamentos que eu encontrei para o meu corpus. Porque, por exemplo, a gente vai ter, deixa eu lembrar aqui por ordem cronológica, nós temos a Mulher de Aleduna, da Aline França, que é uma baiana, uma conterrânea sua, e os estandartes da Aline França também, que eu não consegui encontrar. Eu consegui um PDF, uma digitalização do Negão Doni, que é o primeiro romance da Aline França. Porque foram livros que foram publicados pela Prefeitura de Salvador, e são livros que são raríssimos, hoje a gente não consegue encontrar. Um pouquinho mais depois da Mulher de Aleduna e dos estandartes, tem o Negra Efigênia, Paixão do Senhor Branco, que eu acho que tem 4 ou 5 cópias resguardadas no Brasil. Uma está com uma professora da USP, outra está com uma professora da UFG, que eu entrei em contato, a professora Cíntia, mas na época ela tinha mandado o livro para restauração, que ela encontrou num sebo por acaso. A Ana Já Caetano é uma escritora mineira, e é uma escritora que a gente não tem acesso a nada dela, além do nome e da publicação desse romance. A gente sabe que ela foi condecorada com a vinda de um rei da África, da região em que a família dela é trazida como escravizada. Mas o romance dela, Negra Efigênia, Paixão do Senhor Branco, é um romance raríssimo, de difícil acesso no Brasil. Aí depois, estranhamente, a gente tem a situação da Mulata do Sapato Lilás, que é da Alzira Rufino. A Alzira Rufino, ela já esteve, no começo da década de 90, entre as 1000 mulheres que seriam condecoradas com o Prêmio Nobel da Paz, porque ela tem um papel fundamental em Santos, a região onde ela vive, no processo de agremiações. Ela constrói um espaço para que mulheres que sofrem violência doméstica sejam acolhidas. Ela era uma enfermeira, então ela tem uma participação social no movimento negro muito grande. Ela está muito presente nos Cadernos Negros, só que Cadernos Negros, por ser um quilombo literário, ele vai publicar textos que possam ser publicados de forma coletiva. Por isso, contos, poesias têm maior publicação do que romances, que são obras individuais, que demandam um custo maior, que precisam de uma publicação exclusiva, né? Então tem a Mulata do Sapato Lilás, que eu não encontro também, e o 5º romance é
Ao Lado e à Margem do que Sentes por Mim, que é da famosíssima Ana Maria Gonçalves. Só que a Ana Maria publica uma tiragem de apenas 2.000 cópias, salvo engano, e ela não se propõe em republicar esse romance que está diluído pelo Brasil, e as buscas que eu fiz foram ineficazes para ter acesso a essas obras. A gente tem coisas escritas sobre eles, mas acesso a eles tá difícil, né? Assim, porque ela faz uma autopublicação e ela tem uma tiragem pequena, que é o que vai acontecer com grande parte dessas mulheres que muitas vezes ficam conhecidas e têm essas obras lidas, discutidas em termos de crítica literária, apenas no espaço em que essas obras puderam circular, muitas vezes numa cidade, muitas vezes num estado, e não passa muito disso. E aí vai acontecer, em alguns casos, como aconteceu com a Maria Firmina dos Reis, que publica em 1859. O livro recebe críticas maravilhosas, ele é publicado junto com o romance de grandes escritores, romancistas, de grandes escritores do romantismo brasileiro. Ela é contemporânea do Gonçalves Dias, ela é contemporânea do Castro Alves, né? Que são um sucesso até hoje, do Aloysio Azevedo, que é um maranhense também. Mas ela, por ser mulher, ela vai sendo diluída dentro da crítica, dentro dos estudos, e vai sendo esquecida. Até que em 1975, um pesquisador encontra o livro num sebo, bem jogado, bem estraçalhado já, uma cópia de Úrsula, e ele faz uma edição facsímile dessa obra, e só em 2017 é que essa obra consegue várias reedições. Hoje ela está na Biblioteca do Senado para ser baixada gratuitamente. É uma das escritoras negras mais pesquisadas no Brasil, mas foi preciso que a crítica olhasse, que as teses, as dissertações fossem escritas para que ela tivesse o devido reconhecimento. É a primeira mulher negra concursada no Brasil, né? O Úrsula é o primeiro romance da América Latina a abordar a questão da escravidão, a dar voz a escravizados. Então, assim, tem uma representatividade gigantesca, mas passa quase um século, mais de um século, né, escondido no limbo dessa censura literária que a gente tem aqui no Brasil. Incrível. E existe algum livro que você julgue indispensável para se compreender a representação do feminino na literatura? Do feminino na literatura? Uhum. Assim, é difícil escolher, depois de tantas leituras, um livro, né? Sim, eu também tenho essa dificuldade. Porque as representações são diversas, mulheres são múltiplas, mulheres nunca são uma coisa só. Então, cada mulher vai ter uma perspectiva desse ser mulher de forma diferente, mas eu colocaria dentro desse jogo, eu citaria Úrsula, de Maria Firmina dos Reis, eu citaria Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada, da Conceição Evaristo. Eu citaria Um Defeito de Cor, da Ana Maria Gonçalves, porque eu penso que quando a Ana Maria constrói A Quem Der, ela consegue dar a exatidão do poder de uma mulher dentro do desenvolvimento de uma sociedade. Assim, ela consegue, ela cria uma saga de quase 1.000 páginas, então é um livro que explora várias faces de uma personagem feminina. Eu citaria As Mulheres de Tijuco Papo, da Marilene Filinto, porque é o primeiro acesso a uma subjetividade mais profunda desse ser mulher dentro da obra, dentro de uma obra literária, na história da literatura do Brasil, escrita por mulher negra. Eu citaria também, ainda estou só falando das minhas mulheres negras, mas eu citaria também Conceição Evaristo, com Ponciá Vicêncio. Eu acho que com Ponciá ela consegue fazer um mergulho na ancestralidade, ela mostra outras faces de uma mulher negra que fogem muito do estereótipo da mulher vista e entendida só pelo corpo. Ela trabalha muito com a espiritualidade,
ela alcança um espaço que é muito subjugado dentro da literatura, que é um espaço que a gente entende numa primeira leitura talvez como loucura, mas depois a gente compreende que todo o devaneio vivido pela Ponciá, ele vai muito além de uma questão mental, ele tem muito mais uma ligação energética, uma ligação ancestral, uma ligação com rupturas de tradições do que de própria loucura. E acho que eu fecharia com esses, mas tem mais um que eu gosto muito, que eu acho que foi um livro que quando eu li o título eu achei que eu não ia gostar tanto, mas que me pegou de um jeito muito surpreendente, que é um livro bem recente, ele foi publicado em 2003, que é o Cartas a um Homem Negro que Amei, da Fabiane Albuquerque, que é uma escritora mineira também, que vai contar dessa questão do ela traz a situação do ser mulher negra, é uma autobiografia, aliás, não é uma autobiografia, mas tem um caráter autobiográfico nessa obra, e ela conta o que é ser uma mulher negra que fica órfã muito cedo, uma mulher negra que vai sofrer várias tentativas de abuso durante a vida e que só consegue ouvir de um acompanhamento psicológico já na fase adulta, já depois que ela está separada, que ela foi mãe, que sim, que ela foi abusada na infância e que aquilo travava a vida dela de alguma forma. Apesar de ter sido freira, de passar por um convento, de ter todo um acompanhamento nesse processo de acesso a esse lugar de religiosa, ela passa por vários acompanhamentos que tentam negar o tempo todo os abusos que ela sofre do marido da avó, depois do cunhado, depois do tio, dos primos e de outros homens durante a vida dela. Ela vai ter essa voz sempre calada, sempre escondida, e fica assim, mostra o tanto que nós somos silenciadas em assuntos que ofendem ou que ferem essa questão do masculino, essa situação do patriarcado. Então acho que ela toca em temas muito sensíveis, é uma leitura que você não faz de uma forma impune. Não dá para fazer sem sentir o peso de tudo que ela está contando. No meio do livro, eu lembro que eu mandei uma mensagem no Instagram dela falando que a única coisa que eu desejava era abraçá-la, era acolhê-la, porque eu estava sentindo a fragilidade daquela menina que estava sendo contada dentro da literatura. Incrível. E existe... Você acha que a crítica literária e os prêmios literários ainda privilegiam os homens? E o que poderíamos fazer para mudar isso? A gente tem dados estatísticos que a crítica e os prêmios vão sempre privilegiar homens, né? Prova disso talvez seja a prova mais cabal, a prova mais material disso seja a Constituição da nossa atual Academia Brasileira de Letras, que tem pouquíssimas mulheres, né? A gente teve em 2025 a eleição da Ana Maria Gonçalves, que é a primeira mulher negra com quase 200 anos a fazer parte da Academia Brasileira de Letras. Antes disso, a gente tinha 5 ou 6 mulheres só lá. Agora que esse número tem começado a aumentar, a gente tem a situação da candidatura da Conceição Evaristo em 2018, que merece, tem até um artigo que eu orientei e foi publicado falando sobre essa situação desse acesso das mulheres negras à Academia Brasileira de Letras, não só das mulheres negras, a Isadora, que é a aluna que eu orientei, ela vai fazer um percurso, né, para contar de quantas mulheres puderam acessar a academia e quantas mulheres tentaram e nunca foram aceitas. E aí a gente toca no caso da Conceição Evaristo em 2018, que é um caso muito emblemático. A Conceição se candidata e ela recebe um voto.
A Conceição foi reconhecida no Salão de Literatura da França, ela já tinha livros publicados fora do Brasil, tinha ganhado um jabuti, e teve alguém que perguntou por que ela achava que ela podia se candidatar. E ela mesma, se eu ouvi dela em Brasília, num evento de literatura que eu participei, ela disse assim, porque eu tenho romances escritos e publicados, sou lida, sou discutida pela crítica, e era um dos pré-requisitos para que ela fosse, para que eu pudesse me candidatar, né? E eu lembro de uma amiga relatando, eu estive na FLIA Araxá em 2019, na ocasião, só que eu vim embora na quinta de madrugada, e na sexta-feira ela conta que a resposta do público à Conceição foi a maior votação que ela podia ter tido, porque a gente tinha no auditório da FLIA Araxá muitos dos escritores que fazem parte da Academia Brasileira de Letras na primeira fileira. Nós tínhamos o Tiago Lacerda e o Walter Ugumãe, que era um dos homenageados na FLIA Araxá em 2019, no palco. E a Conceição apareceu na lateral para adentrar o auditório. No momento em que as pessoas viram a Conceição, o auditório se levanta e por 5 minutos ela é aplaudida. Ela é ovacionada. Ela é eleita pelo povo como membro da academia que não a aceitou. E a Conceição Evaristo hoje, eu acho que nessa próxima pergunta que você faz, né, qual que é a minha escritora favorita, eu diria que a Conceição, apesar de ser difícil, de ser muito difícil, eu me encantei muito, por exemplo, com a Lilian Guerra, que é uma escritora que vai crescer a partir de 2023, ela vai aparecer na mídia depois da publicação de Um Céu para os Bastardos, mas é uma escritora gigantesca, de uma sensibilidade fora do comum, né? Mas a Conceição, ela tem um cantinho no meu coração, porque ela é a minha porta de acesso a essa literatura escrita por mulheres negras, né? Eu conheço a Conceição Antes eu vou responder terminar de responder a pergunta anterior, né? Então, assim, a gente tem essa questão dessa inacessibilidade das mulheres da Academia Brasileira de Letras. Isso tem uma representação muito grande nessa dificuldade de acesso a prêmios e a outras coisas também. E a gente pode mudar isso lendo mulheres negras, pesquisando mulheres, escrevendo sobre, publicando essas pesquisas que a gente faz sobre mulheres, indicando livros de mulheres, dando livro de mulheres de presente, para que essa literatura chegue a todo mundo, né? Mas falando do porquê, já respondendo a próxima pergunta de qual que é a minha escritora favorita, terminando de responder, eu encontro a Conceição quando eu venho fazer o concurso da UFMT em 2013, cujo um dos temas de prova seria literatura negra, e eu lembro que eu encontro Conceição num quarto de hotel, num sábado de manhã, muito cansada da viagem de Rondônia para Cuiabá, muito cansada de toda a maratona de concurso que eu vinha fazendo até então, e eu me deparo com Olhos d'Água, o conto da Conceição, que eu tenho acesso através da internet, e até hoje é um conto que eu não consigo ler de olhos secos, né? Eu termino sempre chorando ao fim da leitura desse conto, que eu já escrevi artigos sobre ele, eu já trabalhei ele 500 vezes na minha sala de aula, eu já li o livro umas 4 ou 5 vezes, mas eu ainda choro quando eu leio o conto Olhos d'Água, que é um conto que me toca muito, e a partir de então eu comecei a ter um desejo incontrolável de saber tudo sobre essa mulher. E quanto mais eu conheço, quanto mais eu leio, mais eu amo, mais eu quero saber de Conceição. A última leitura que eu fiz dela, que chegou semana passada, foi a leitura de domingo de manhã, foi Macabeia, Flor de Molungu, que eu li para abrir o domingo passado. E é isso. Ela, fora todas as outras que eu estudei, que eu me deparei com mulheres incríveis, maravilhosas, são 32 autoras que eu fiz levantamento da tese, que eu conheci, me apaixonei por todas, mas não tem como tirar o lugar da Conceição, o lugar primeiro da Conceição dentro da minha vida. Impossível. E teve um TCC que você orientou que me chamou muita atenção. Ele se chama Análise Psicológica dos Personagens de Dom Casmurro. Se você, Mônica, fosse fazer a análise psicológica da Capitu,
você diria que ela traiu ou não traiu o Bentinho? Quando você traz essa pergunta, eu acho que a gente tinha que redirecionar a análise psicológica. A gente não precisa analisar a Capitu. A gente precisa analisar psicologicamente o Bentinho, né? O que existe em relação à construção que o Machado de Assis faz desse Dom Casmurro? O Dom Casmurro, ele é o portador de uma história única. E eu não sei se você já leu, já ouviu O Perigo de uma História Única da Chimamanda Ngozi. Se não, eu recomendo. A Chimamanda vai dizer o tanto que é perigoso quando a gente escuta apenas um lado da história. O tanto que a gente constrói de estereótipos, o tanto que a gente coloca de carga em relação à culpa quando a gente escuta, quando a gente propaga apenas um lado da história. Quando a gente estuda Dom Casmurro, com um olhar mais apurado, quando você faz, como eu já fiz na vida, várias leituras de Dom Casmurro, toda vez que você lê, cada vez que você lê, você tem mais certeza de que psicologicamente o Bentinho era uma pessoa perturbada. Caiu. Então, dando continuidade ao que eu dizia, né, toda vez que a gente faz uma releitura do Dom Casmurro, quando a gente se prende a olhar para o Bento Santiago, a gente vai entender que o Bentinho, na verdade, é uma pessoa doente. Ele conta uma história que só tem a versão dele. A gente não ouve a versão da Capitu, a gente não ouve a versão do Escobar, a gente não ouve a versão da Sancha, a gente só ouve a voz do Bentinho. O Bentinho é o dono da história. E quando eu conto a história, eu conto a minha versão, a versão que não me ofende, porque eu sou humano e muitas vezes esse lado humano, quando a gente coloca ele dentro da cabeça de um narcisista, que é o que a gente percebe que ele está se colocando como vítima, como homem traído, né, da situação inteira, a gente só olha, a gente entende que ele jamais ele vai reconhecer que ele sufocava a Capitu. O Machado deixa pistas claríssimas. Tem uma cena, a cena do penteado, por exemplo, que é uma cena bem no início do livro, que vai trazer uma consciência muito clara do tanto que ele era doente por ela, porque ele sente ciúmes da escova que penteia o cabelo de Capitu, né? Ele constrói a história de um jeito em que ela pareça culpada, em que ela seja adúltera, em que ela seja a mulher que traia. Mas se a gente ler o livro com muita atenção, você pode levantar outras hipóteses. Você pode entender, por exemplo, que ele e a Sancha tiveram um caso. Você pode entender, por exemplo, eu já trabalhei em sala de aula com uma análise nesse viés, que ele não era apaixonado pela Capitu, mas que ele era apaixonado pelo Escobar, que a grande paixão da vida dele era o Escobar. Então, os ciúmes que ele manifesta não é em relação a Capitu ter traído ele com o Escobar, mas do Escobar ter traído ele, do Escobar ter casado com a Sancha, do Escobar olhar para a Capitu e do Escobar nunca ter olhado para ele do mesmo jeito que ele olhou para o Escobar, né? E tem uma coisa que me chamou muita atenção nas 2 últimas semanas, que foi a situação do caso de Itubiara, aqui pertinho de mim, no Goiás, em que aquele louco mata os seus 2 filhos e depois se mata e deixa uma carta acusando a mãe de traição. Na minha opinião pessoal, na minha opinião de mulher, na minha opinião de mulher que já viveu um relacionamento abusivo, ele foi um Bento Santiago que construiu um romance, uma acusação, que a população comprou, o Brasil inteiro comprou a fala dele de Bentinho, e acusou a Capitu, como a Capitu do Machado foi acusada durante séculos, e ninguém parou para ouvir a história da Capitu. Ninguém parou para olhar o outro lado da história. Aí a gente tem de novo um homem com o poder de uma história única, que acusa uma mulher. Então, se eu fosse analisar algum personagem psicologicamente,
eu analisaria quem conta a história, que é o Bento Santiago, e não a Capitu, né? Inclusive, teve essa orientação me rendeu a minha primeira banca de doutorado, porque a autora dessa orientação, dessa análise, né, psicológica de Capitu, dos personagens de Dom Casmurro, defendeu o doutorado lindamente agora no dia 8 de dezembro, e ela fez um trabalho belíssimo que precisa ser lido pelo Brasil inteiro, porque ela faz uma leitura, uma análise a partir da análise do discurso de mulheres que sofrem violência doméstica. O trabalho dela é um soco no estômago, porque ele vai falar do ciclo de violência, ele vai falar como que o discurso termina sendo culturalmente construído e como que a construção cultural desse discurso termina construindo as 1.400 e tantas vítimas de feminicídio que a gente teve no ano passado. Ela faz um trabalho que sacode as estruturas, assim, é uma menina que, a partir dessa orientação, do vínculo que a gente cria com isso, me convida para fazer parte da banca dela, que foi um convite muito honroso, e realiza um trabalho fenomenal, que não deixa de ter ligação com essa primeira pesquisa, quando ela analisa esse comportamento psicológico dos personagens em Dom Casmurro. Você fez doutorado sobre romances escritos por mulheres negras no Brasil. Você pode dar uma palhinha da sua pesquisa e recomendar alguns livros pra gente? Você já mencionou vários livros que eu não conhecia. Então, eu me aventurei em construir uma cartografia desses romances escritos por essas mulheres para entender quem eram, quais eram essas obras e onde essas obras tinham sido escritas, em que tempo essas obras tinham sido escritas, né? Então eu me deparo com um hiato de 87 anos entre a publicação do primeiro e do segundo romance de uma mulher negra no Brasil, né? A gente tem em 1859 a publicação de Úrsula, 1946 a publicação de Água Funda, da Ruth Guimarães, que é uma escritora fantástica, que vai falar do folclore, que fala do realismo fantástico dentro da literatura, que é pouco conhecida, mas que escreveu sobre folclore durante a vida inteira. Ela tem mais de 47 publicações sobre esse tema. Foi professora a vida inteira, ela é de Cachoeira Paulista. Ela foi uma pupila do Mário de Andrade, o grande Mário de Andrade conheceu Ruth Guimarães, ele que indica ela para o grupo de escritores Baruel. Ela vai publicar pelas edições Globo pela primeira vez esse romance. Esse romance é publicado junto com Sagarana, do João Guimarães Rosa, ele é do mesmo ano de Sagarana. Esse romance ele recebe críticas maravilhosas. Antônio Cândido, que é um dos maiores críticos de literatura que a gente tem no Brasil, foi uma das pessoas que fez uma resenha, que faz uma crítica muito positiva sobre o romance, mas diferente, por exemplo, de Guimarães, que é eleito em 1963 para a Academia Brasileira de Letras, a Ruth só consegue ser eleita para a Academia Paulista de Letras em 2008. Ela morre com 90 e tantos anos e quase que uma ilustre desconhecida dentro do cenário da crítica literária no Brasil. Ela não aparece, inclusive, no livro teórico que o Cândido faz sobre a história da literatura no Brasil. Mesmo ele tendo feito essa crítica lá em 1946, ela não é citada como uma das autoras da literatura contemporânea no Brasil, quando a gente olha lá na literatura escrita no manual de literatura escrito pelo Antônio Cândido, né? Então, assim, eu fiquei chocada com um monte de coisas que eu fui descobrindo sobre esse processo de produção, né? Então, eu localizo, não quer dizer que todos os romances escritos por mulheres negras estejam na minha tese, porque, como a gente já conversou anteriormente, a gente tem a questão das publicações locais, das publicações que são feitas pelas autoras, que faz com que esses livros tenham uma circulação pequena e uma divulgação menor ainda. Então, eu
aqui no cantinho do Mato Grosso eu não teria acesso a tudo que já foi escrito por mulheres no Brasil, em termos de romance, porque esses romances também muitas vezes podem ser como o Becos da Memória da Conceição, que ficam lá, que estão guardados ainda dentro de uma gaveta, então eles não chegam a ser publicados, né? E eu fui encontrando uma série de absurdos no meio desse caminho inteiro. Tem os que eu já citei no começo da entrevista que não foram localizados, acessados por mim, são localizados, mas eu não posso acessar pela ineditez dessas obras hoje enquanto volumes que circulam dentro do Brasil. Mas eu encontro um universo de muita potência, de muita qualidade literária, de histórias surpreendentes, de mulheres fantásticas, de mulheres que me fizeram parar na janela muitas vezes e chorar por horas depois de finalizar as suas leituras. Foi uma pesquisa de muito fôlego, fazendo as contas só das leituras que eu fiz de uma vez, eu tive que ler várias vezes esses livros. Eu tenho uma somatória de quase 11.000 páginas de leitura desses romances, só dessa história. Ainda tenho uma escrivaninha aqui do lado com pilhas e pilhas de todos eles. Eu não consigo ficar longe deles, assim, são livros que tocam muito, né? Espaços muito sensíveis do meu ser enquanto pesquisadora de literatura, enquanto pessoa, enquanto leitora, e que chamam a atenção para a gente olhar para esse lugar de fala dessas mulheres e que dizem da importância da gente conhecê-las para que a gente possa falar realmente de uma literatura brasileira, de uma literatura que tenha vários autores, que tenham vários pontos de vista, que discorram sobre várias identidades e que alcance lugares que a literatura comumente escrita pelos homens brancos, héteros de classe social média alta, que a professora Regina Dalkastain identifica dentro da pesquisa dela, falam. Eles falam de lugares geralmente da classe média, os espaços que são abordados nesses romances são os espaços da classe média, são os espaços elitizados, e quando eles vão falar, por exemplo, das periferias, eles não têm o alcance que uma Carolina Maria de Jesus tem um quarto de despejo, porque eles falam olhando de fora, eles não têm o poder de falar olhando de dentro, né? E são romances que precisam ser divulgados, lidos, conhecidos por todo mundo. Assim, acho que são leituras imprescindíveis para conhecer o Brasil e para conhecer questões históricas e questões antropológicas, questões sociológicas, questões que fazem parte do ser brasileiro. A gente vai falar de mulheres que carregam esse Brasil nas costas e que continuam aí sendo responsáveis por gerar e por administrar grande parte dos lares do Brasil e por manterem vivas as histórias do ser brasileiro, né? É um universo muito gigante e muito difícil falar assim sobre dar uma palhinha, porque é assunto para muitas horas de conversa, mas em resumo, são romances que precisam de muitos mais leitores do que os que elas têm alcançado até então, né? E só para dizer o porquê que eu escolho estudar romances e não contos e poesia, né? Quando a gente faz a escolha de um tema de pesquisa, a gente precisa de uma delimitação desse tema, para a gente dar conta de fazer pesquisa, né? E quando eu começo eu fiz algumas disciplinas enquanto aluna especial no doutorado, e numa das disciplinas a gente estudou o Atlas do Romance Europeu, que é do Franco Moretti, um crítico europeu que vai fazer um mapa de como que esses romances falavam da Europa, né, e quais os romances mais importantes em termos de estudos de questões espaciais dentro da Europa. Isso chamou muita atenção e fazia muito tempo que eu vinha pensando em um tema para o doutorado, eu queria dar continuidade aos estudos sobre mulheres,
E uma coisa chamava muita atenção quando eu pesquisava as questões sobre literatura negra, que era acessar poucos romances de mulheres. Romances de homens até tem em maior número, mas o das mulheres eu não encontrava. E eu escolhi falar sobre esses romances porque eu achei que seriam poucos romances, tudo indicava que eram poucos, não que sejam muitos, né? Os 62 que eu localizo é um número muito pequeno para quase 200 anos de escrita de romance no Brasil, mas é um número grandioso, né, diante do que a gente propõe para uma pesquisa. Então, assim, eu escolho romance porque romance é um gênero que enfrenta maior dificuldade de publicação, porque tem tudo aquilo que a gente comentou antes, do acesso às editoras, de ser um tipo de publicação que não pode ser feita pelos quilombos literários, são publicações individuais que demandam custo, que demandam uma edição própria, muitas vezes. E foi assim uma grata surpresa tudo que eu encontrei adentrando o universo dessas 32 autoras que eu pesquisei, na leitura de 57 romances que foram os que eu efetivamente consegui ler. Né? E recentemente também comprei junto com Flor de Mulungu esse ensaio sobre a raiva, que é da Fabiana Albuquerque, que é o segundo romance dela, e eu tenho como propósito, eu li só o prefácio por hora, é uma leitura que eu quero fazer com calma, porque agora não tem mais que aparecer na tese, mas eu tenho como propósito continuar me atualizando a respeito dessas publicações que estão sendo feitas por essas mulheres. E como você escolhe os livros em suas aulas? Geralmente, a partir do que está previsto na ementa em relação a questões de conteúdo, mas desde 2016, quando eu começo a trabalhar aqui na UFMT com a disciplina de literatura, e eu já chego na universidade sendo convidada por duas amigas a fazer parte de um projeto de pesquisa que estudava literatura afro-brasileira e literaturas africanas de países de língua portuguesa, eu tenho procurado priorizar livros que não são canônicos, livros que foram pouco lidos e pouco discutidos na história da literatura brasileira, né? Eu olho bastante para essas questões, porque assim, é muito fácil a gente estudar Dom Casmurro porque está dentro do realismo naturalismo do Brasil e todo mundo discute, todo mundo estuda Dom Casmurro. Mas às vezes a gente não olha para o Bom Crioulo, do Adolfo Caminha, por exemplo, que é um livro que está dentro do mesmo período de publicação. A gente não vai olhar para O Missionário, do Inglês de Souza, que é um livro fantástico. Então, assim, é um livro que tem pouca crítica escrita sobre ele, é um livro que não consta, por exemplo, em audiobook, diferente dos outros, que são livros canônicos da literatura. Então, eu tenho dado preferência a livros que são pouco estudados, para que os alunos conheçam as escolas literárias que a gente trabalha dentro dos módulos de estudos de literatura que a gente tem no curso, mas que eles olhem para autores mais periféricos, né? Por exemplo, eu fiz um compromisso comigo de nunca mais trabalhar romantismo no Brasil, sem trabalhar Úrsula, sem trabalhar Luiz Gama, por exemplo, que é um autor que aparecia pouco, que nunca apareceu, por exemplo, quando eu fui estudante de letras. Então, os meus alunos sempre vão ter acesso a livros que estão fora do cânone, nesse sentido de eleger novos cânones, né, de contribuir para a formação de novos cânones. Então, hoje, quando algum aluno me procura com proposta de orientação ou me pede sugestão de um tema de estudo, de um autor para estudar, para pesquisa, eu sempre vou indicar um livro de literatura considerada periférica. Porque, ou melhor, vamos chamar essa literatura não de periférica, mas de marginal, né? De literatura porque é a margem que abastece o grande rio. Então, são os rios da margem que vão deixar o grande rio caudaloso. Nesse sentido de privilegiar esses autores que são pouco vistos, que são pouco lidos, que são pouco conhecidos, e de proporcionar novas leituras e novas visões
sobre mundo, identidade, sobre sociedade. Então eu tenho privilegiado a escolha de livros que não são tão conhecidos. E se você pudesse escolher os livros que caem no Enem, quais você escolheria? Livros que falassem de um Brasil que essa literatura canônica não dá conta de falar. Então, eu privilegiaria, por exemplo, livros dessa literatura marginal, dessa literatura que não aparece dentro das salas de aula das grandes universidades, por exemplo. Eu escolheria um Jefferson Tenório, um Itamar Vieira Júnior, uma Conceição Evaristo, uma Lilian Guerra, que está começando a aparecer nesse cenário dos vestibulares. Eu indicaria a própria Fabiane Albuquerque, uma outra autora que já tem uma boa repercussão no Brasil, mas que nem sempre, que ainda pode aparecer mais, é a Jahid Arraes. Esse livro dela é um livro que me deixou igual o título, de corpo desfeito. Ele te despedaça página a página. São leituras muito potentes, são leituras muito necessárias, né, para que a gente possa acessar outros espaços da cultura e das identidades brasileiras, para a gente deixar de acreditar que a visão da mulher negra estereotipada pela sexualidade é a única, ou pelo excessivo trabalho doméstico, é a única possibilidade de construção de mulher negra, né? Eu indicaria, por exemplo, livros que são muito revolucionários assim, em termos de construção também desse lugar do espaço de ocupação do negro no Brasil, como Maréia, por exemplo, da Miriam Alves. Ela constrói uma personagem que é uma maestra, que é uma mulher que toca violoncelo, que é uma mulher que tem um status social maior, que sai do periférico, para dizer que as pessoas negras alcançam sucesso na vida também. Ou o próprio Bará na Trilha do Vento, que fala também de famílias negras, que é da Miriam Alves também, que fala de famílias negras que saem do lugar de dor, que muitas vezes é um lugar que essa literatura ainda ocupa, é um lugar por onde essa literatura ainda passa. Então eu escolheria livros que falem de outros espaços, que falem de outros corpos, que falem de outras subjetividades, sem ser esse mando de livros da literatura canônica que todo mundo leu, todo mundo sabe. Se não sabe, você abre o YouTube e você encontra, você pega manuais de literatura, você encontra. Então é preciso falar de outros autores, de outras literaturas que a literatura brasileira comporta. E eu daria espaço para que essas outras literaturas ganhassem esse reconhecimento da crítica. Porque quando um livro é escolhido para o Enem, ele muda a vida do autor, ele muda a vida do livro. Ser escolhido, na verdade, tanto no Enem quanto nos vestibulares, né? Eu tô lendo Enem pensando Sim. em grandes vestibulares. Conceição Evaristo, por exemplo, ela passa a ser conhecida porque o livro Ponciá Vicêncio é escolhido para o vestibular de Minas, da UFMG. Então, a partir dessa indicação do livro do Ponciá Vicêncio para o UFMG, Conceição ganha uma repercussão maior dentro do cenário da literatura do Brasil. Isso em 2003. Conceição escreve desde criança, ela fez 79 anos em novembro. Ela vai ter um reconhecimento só na década de 90 com Cadernos Negros, que é quando ela oficialmente publica pela primeira vez, e só em 2003 Ponciá é publicado. Então a gente perdeu muito tempo do que a Conceição podia ter produzido em termos de literatura gigante como a que ela produz. E quando um livro aparece no Enem, quando ele é escolha de vestibular, ele é um livro que ele sacode as estruturas de uma literatura que não é tão vista. E isso é importantíssimo. Com certeza. Agora, a última pergunta. Numa época de romantasia e dark romance tão populares entre as mulheres e ao mesmo tempo sendo criticados como um tipo de literatura inferior, você acha que as autoras estão sendo valorizadas pelas leitoras, ou seja, mulheres estão valorizando mulheres? Olha, eu confesso que esses dois tipos de romance que você cita, tanto a romantasia quanto o dark romance,
foram termos novos para mim, Sim. porque a gente foca muitas vezes, né? Eu passei os últimos 5 anos da minha vida pensando nessa produção de romances de mulheres negras e eu encontro uma literatura de altíssima qualidade aqui, né? É difícil a gente classificar a literatura como boa ou como ruim. A gente classifica a literatura como manifestação humana de subjetividade, como manifestação do lado ficcional que o cérebro precisa para existir, para não bugar, né? O Antônio Cândido, quando ele fala do direito à literatura, por exemplo, ele cita que a gente precisa ter direito não só a ler, mas como produzir, ter o direito não só o de acesso à leitura de livros de literatura escritos já, mas como de produzir os nossos próprios livros de literatura, né? Então, olhando para essa questão desses dois novos gêneros de produção literária, eu diria que eles podem ser inferiores para algumas classificações em alguns espaços, mas isso não permite que eu ofereça um título de literatura inferior para esse tipo de produção, porque é preciso que a gente tenha uma dedicação, que a gente estude isso com mais atenção, que a gente conheça essas obras, né? A priori, elas são literaturas, elas são produções de conteúdo ficcional. Esse bom e esse ruim vai muito da época, vai muito da cultura, do local onde elas são olhadas, onde elas são lidas. E eu não penso que essa produção em si, ela sozinha, ela tenha força sobre a valorização dessa leitura de produções femininas. Eu penso que é crescente no Brasil, já há umas 2 décadas, os clubes do Leia Mulheres. A gente cada dia escuta mais, né? E tem notícias de mais clubes de mulheres lendo mulheres. E não só mulheres, né? Tem homens que também fazem parte desses grupos. Mas, assim, existe um movimento social maior e bem mais consistente que tem provocado essa leitura de literatura feita por mulheres. Eu acho que a gente poderia olhar para esse movimento desses clubes que cada vez ficam maiores do que para a produção de leituras mais acessíveis, né? Porque são leituras que eu vi, são produções que aparecem nas mídias, nas redes sociais, né? Que tem uma função muito grande. Essa literatura marginal, ela ganha espaço, por exemplo, quando a gente consegue essa divulgação midiática. Porque o que antes precisaria de uma editora, hoje pode ser autopublicado pela Amazon. O que antes precisaria necessariamente de uma editora também para fazer uma divulgação sobre a existência de uma produção literária, hoje é feita pelas redes sociais. O que antes ficava restrito só ao papel, hoje circula de forma virtual, né? A gente vai ter, por exemplo, o advento dos saraus periféricos, né? Tem o sarau das Minas, por exemplo, tem o Islã das Minas, que faz com que muitos autores, exemplo do que acontece com as publicações de Cadernos Negros no final da década de 70, que muitos autores passam a ter reconhecimento público, passam a acessar público, né? Então, assim, o modelo de cadernos negros, por exemplo, que a gente teria, ou de cadernos que dão conta de publicar autores marginais, seriam hoje essas manifestações populares que acontecem muitas vezes de forma online também. Então, a gente tem hoje esse poder de reunião, porque eu já participei de alguns encontros de clubes de Leia Mulheres e encontros virtuais, como que a gente está tendo aqui hoje. Então, eu penso que tem uma construção muito grande, são várias questões que influenciam na valorização dessas mulheres. E que mulheres, sim, têm incentivado a produção de literatura por outras mulheres, porque elas têm sido leitoras dessas obras. Não sei se não ficou confuso. Não, foi perfeito. Então, por aqui encerramos.
Muito obrigada por participar, muito obrigada pelo aceite do convite. E gostaria de falar mais alguma coisa? Queria agradecer a minha amiga Andrilei, que foi minha colega de trabalho, e a gente terminou criando um vínculo um pouco maior, porque a gente vai se aproximando, né, dentro da escola, dentro desse fazer literário. Organizamos alguns saraus literários no início dos anos 2000. Nós trabalhamos juntas 2007, 2008, 2009. Acho que 10 até 2011, que é quando a gente encontra outros rumos profissionais, mas é uma pessoa que eu trago para a vida. Queria agradecer a indicação, queria agradecer a oportunidade de gastar esse tempo do domingo de uma forma tão prazerosa, falando sobre essa coisa que eu amo, que é falar sobre literatura, pelo encontro com você, Rafaela. Espero que essas páginas em branco, elas rendam muitas boas escritas, muitas boas conversas, e dizer do prazer que é falar sobre literatura sempre e de ser indicada por pessoas que me são tão caras para poder falar sobre literatura sempre. Eu que agradeço. Então eu vou encerrar por aqui.